Boa noite, bem-vindos à minha casa. Vamos esperar o pessoal ser notificado sobre a live. Boa noite, bem-vindos. Sejam todos bem-vindos nessa live. Oi, Bianca. Oi, Fabi. Olá, olá, olá. Bem-vindos à live, bem-vindos à minha casa. Muito bom receber vocês aqui hoje. Boa noite. Vou dar um tempinho até a galera entrar. Não sei aí quem sabe, quem viu a minha postagem, os meus stories falando sobre o tema de hoje. Um tema não muito comum, não muito abordado aqui no meu Instagram, porém não menos importante. Muito pelo contrário, né? Como vocês viram, algo pessoal, algo que aconteceu com a gente, né, na minha família, mas que eu vejo isso muito dentro do consultório. Trabalho com casais, né, com pessoas que estão nessa situação, e eu acabei recebendo uma mensagem de uma seguidora pedindo ajuda, e foi por isso que eu resolvi fazer essa live. Por isso que eu resolvi chamar esses dois convidados tão especiais para mim, né? Especiais e especialistas nesse assunto que a gente vai falar hoje. Oi, Carol, boa noite. Vou dar um tempinho pra galera entrar. Estamos sabendo, né, que tá rolando tanta live. O pessoal tem ficado dividido em que live assistir, mas é bom. Pelo menos ajuda a gente a ficar um pouquinho em casa. Tô vendo que a galera de Sinop, nossos amigos, estão aqui vendo a gente. Muito bom. E daqui uns minutinhos vou chamar a Emiliana, vou chamar o Ricardo, para que eles possam passar pra gente, contar como que foi a experiência deles com a questão, com esse trio, com essa tríade, né? Gravidez, ansiedade e adoção. Eu abri a caixinha de perguntas, eu selecionei as perguntas, vou passar para eles vão passar um pouquinho para nós, como que foi, como que não foi, o que eles acham, qual que é a opinião, tá? E vão contar essa experiência como se fosse um depoimento, tá? Essa tríade, gravidez, ansiedade e às vezes o escolher a adoção, a gente sabe que para muitas pessoas não é um caminho fácil, não é uma decisão que se toma rápido, muito pelo contrário, ainda tem um tabu, algumas pessoas julgam. Porém, muitos casais, eles acabam passando por fases dificílimas de enfrentamento de fertilizações. Conheço casais, mulheres que semanalmente fazem testes de gravidez e isso acaba gerando, afetando muito o emocional. E a gente sabe também o quanto que o emocional acaba prejudicando a conquista desse objetivo, que é ter um filho. Mas que no final de tudo a gente entende também, tem um outro lado, que a gente entende que nós não temos controle de tudo, que nós nunca vamos ter, e que só lá na frente que a gente entende, compreende e aceita o caminho de Deus, o objetivo nosso nessa vida, qual a função nossa nessa vida, tá bom? Então, acho que eu já vou entrar aqui com o Ricardo e com a Emiliana, tá? Feliz demais de vocês estarem aqui com a gente também. E bora lá, né? Aguenta coração, com essa live é diferente, é um tema diferente, mas não menos importante. Tenho certeza que muitas pessoas, que vai ajudar muitas pessoas. Deixa eu chamar eles aqui. E vocês ajudam eles, tá bom? Porque, ó, primeiro vamos esperar eles aceitarem o convite. Boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo bem? Boa noite, Anile. Boa noite, turma. Pessoal, apresento para vocês a minha irmã e o meu cunhado. Eu achei que ia demorar para chorar, mas já iniciei já. Como eu falei lá no início, estamos falando de um caminho familiar, de uma história, e eles estão aqui para
ensinar, para dar dicas e para tirar dúvidas de vocês sobre essa tríade importante que eu falei. Gravidez, a ansiedade e a adoção, tá bom? Não vou ficar muito pegando os comentários que estão rolando, porque tem bastante pergunta aqui. Mas se sobrar um tempinho, eu acabo dando uma atençãozinha. Ok? Ok. Emiliano, Ricardo, Não. ok? Então tá bom. Vocês podem se apresentar para o pessoal? Eu sou a Emiliana, irmã da Anile, tenho 39 anos. E eu sou o Ricardo, cunhado da Nili, casado com a Emiliana há bastante tempo. A gente vai contar um pouquinho da nossa história aí. Tenho 39 anos também. E conta quanto tempo que vocês estão juntos. Conta pra galera como que foi essa história. Nós tivemos 8 anos de namoro. Enrolou e bem. 14, e aí agora 14 anos de casado. Um total de 22 anos juntos. E para quem não sabe, a Emiliana, ela é minha prima, viu, gente? É prima de segundo grau. Então eu conheço ela ela me conhece desde que nasceu, né? Porque a gente tem alguns meses de diferença. Mas a gente sempre cresceu junto, assim. E no momento da vida eu tinha 16 anos e a Emiliana 17 na época. E aí a gente começou com essa história de ficar, a história de primo, né? Eu sou primo do pai dela, na verdade. E aí começou essa história de ficar, e a gente tá ficando até hoje aí, graças a Deus. E esse ficar resultou em 3 filhos. 3 filhos. E Quais as idades? Fala para o pessoal as idades do trio. Nós temos 3 filhos. Nós temos o Matheus, que tem 6 anos, a Yasmin, que tem 3 anos, e o Pedro, de 1 ano. É uma boa escadinha, né? É uma escadinha e uma longa, boa e bonita história. Eu acho que a gente pode começar falando todo esse tempo que vocês estão juntos, principalmente depois de casado. Quando foi que vocês começaram a tentar engravidar? E como que era esse objetivo para vocês? Como que era essa ânsia de ter filhos? Como é a questão de crianças na família? Conta um pouquinho isso para o pessoal. Vai lá. Nós namoramos bastante tempo. Então, logo que nós casamos, a gente já começou a tentar engravidar. A gente sempre gostou muito de criança, tanto eu quanto o Ricardo. A gente tinha um sonho de ter filhos, né? E começamos a tentar engravidar logo depois que nós casamos, em 2005. E daí a gente tentou por várias vezes, não dava certo, e a gente começou em busca de saber o que estava acontecendo. Assim, na verdade, vou só interromper um pouquinho, Emiliano. Na verdade, quando você está disposto a ter filho, você fala assim, não, agora eu quero ter filho. Aí parece que você, naquele mês, tem que vir, né? A menstruação da mulher não pode vir, senão ela fica triste, incomodada. Então, quando você está querendo ter filho, é todo mês um martírio quando vinha a menstruação, sabe, Emiliano? Então, a gente ficava muito nervoso com isso, porque falava, pô, a gente quer ter filho e não consegue, né? E isso se estendeu por uns 5 anos, né? Nessa tentativa. E vocês, teve uma te cortando só um pouquinho, eu conheço casais dentro do consultório que tem mulheres que semanalmente elas fazem o teste, às vezes até 2 vezes por semana, até antes mesmo dessa menstruação estar atrasada. Vocês passaram por isso? Essa ansiedade causava essa questão de fazer teste? Sim, além da gente fazer testes, a vontade de você não querer que a menstruação venha para você estar grávida faz com que mexe com os hormônios e essa menstruação atrasa. E aí gera essa expectativa, gera essa busca de fazer exame. E no final, assim, depois de alguns dias, essa menstruação vem e tem a frustração, né? E daí parte para o outro mês e vai tudo de novo. Algumas pessoas engravidam e outras têm que buscar um médico, um profissional, para poder ver se tem alguma coisa causada na mulher ou no filho, para poder tentar resolver.
E nós, né, 2 anos depois que a gente começou a tentar engravidar, nos exames que eu fiz um exame que chama histerossalpingografia. E é um que limpa, joga um líquido para fazer um exame das trompas para ver se contraste, acho. para ver se as trompas o funcionamento dela tá ok. E nisso eu tive uma gravidez. Aí eu engravidei, e tinham comentado com a gente. Teve gente que falou assim, ó, quando faz esse exame aí, essa limpeza, esse negócio, esse contraste, acontece da mulher engravidar. E foi batata. A gente fez esse exame, passou, sei lá, uns 15 dias, e a Milena deu positivo. E aí a gente ficou feliz, curtiu esse teste positivo, né? E quando a gente foi fazer o primeiro exame, o ultrassom, já era época de ouvir o coração e não tinha batimento cardíaco. E daí a médica que estava fazendo ultrassom, ela falou que eu precisava ficar de repouso para daqui X dias ir fazer de novo para ver se estava tudo ok. E quando eu acho que foram 10 dias que eu fiquei de repouso, é que assim, cada pessoa conhece o corpo, a gente se conhece, né? Então, assim, eu tinha certeza que eu não estava grávida. Mas eu obedeci a médica, eu fiquei lá de repouso e tal. E depois de 10 dias, quando a gente foi fazer o exame de novo, eles diagnosticaram uma gravidez anembrionada. Que significa? Tem o saquinho gestacional, quando faz lá o exame, aparece o saquinho gestacional, porém ele não se multiplica, ele cresce até um pouquinho e para. Então as células não multiplicam até formar o coraçãozinho e bater. Aí você tem que fazer uma curetagem, tem que raspar aquilo tudo, tirar. É dolorido pra caramba, né? E é como se fosse um aborto espontâneo também. Existe o aborto que a gente não sente nem vê e que fica lá o saco gestacional. Aí depois tem que fazer a curetagem para retirar, para limpar o útero. Entendi. Só vamos voltar um pouquinho por partes. Isso aí vocês já iniciaram com os tratamentos. Até essa decisão de começar com o exame, perdão. Não, esse não foi assim necessariamente um tratamento de fertilização. Foi uma gravidez normal. Foi espontâneo, assim, só fez esse procedimento que chama histerossalpingografia e aí engravidou, mas não foi a fertilização ainda. Foi no começo. E aí, Miliane e Ricardo, até esse ponto, é o fato de vocês não conseguirem e também ter tido esse aborto espontâneo, como que era pro casal? Isso afetou o relacionamento de vocês? O fato de tentar e não conseguir, essa ansiedade semanalmente, mensalmente? Não, eu acho que não. Assim, na minha opinião, não. Porque eu ficava com bastante dó dela, porque a mulher sofre muito. O homem parece que é mais tranquilo essa situação. Por mais que a gente querer o filho, a gente quer igual, mas parece que a mulher é o alvo, né? E nesse meio tempo também, Anile, é chato falar, as pessoas não gostam, mas a gente fez muitos exames para ver o que a gente tinha, se o grau de parentesco poderia ter problemas, né? Aí tem um exame chamado careótipo. A gente fez ele antes de namorar, no começo do namoro, aliás, e a gente fez ele de novo, né? Quando a gente resolveu ter filhos e tal. O careótipo é um exame que mostra a compatibilidade dos cromossomos. Então, a gente não tinha problema nenhum. Fizemos espermograma, fiz isso N vezes. Enche o saco, chato pra caramba, mas você vai lá e faz. A Emiliana fez o exame para ver se as trompas estavam certinhas, se tinha endometriose, se tinha tudo que foi exame, a gente fez, né? E esses exames são chatos, enche o saco, mas a gente queria ter certeza. Por que não engravidava? Por que não engravidava, né? Entendi. E depois dessa várias tentativas, quando foi que vocês entraram e partiram para o ponto da fertilização? Vocês perceberam que realmente precisavam e que vocês queriam, que talvez seria agora naquele momento, a única opção. Foi depois de 5 anos que a gente estava tentando engravidar e que a gente viu que não conseguia, e que tudo que estava dentro
da alçada, assim, do ginecologista local, né? Que fora, antes de partir para as clínicas especializadas de fertilização, tudo que tinha para fazer, a gente já tinha feito. E aí, nós tentamos, sentamos, conversamos e resolvemos partir para uma coisa assim mais avançada, que seriam as clínicas de fertilização. E aí nós procuramos uma clínica, isso foi em 2010. Aí fizemos vários exames, até esses dias atrás, que eu tinha uma pasta que tinha muitos exames. E aí, esse ano que eu dei fim nela. Eu falei, ainda mostrei, falei assim, nossa, aqui tem uma história, né? Mas essa história já, assim, para nós já finalizou, então eu me desfiz dela. E nós procuramos um médico e, assim, muito exame, muita coisa. E aí fizemos a primeira fertilização. Em Cuiabá é um médico muito conceituado. Sim. O Cotec chama. E a gente foi, ele é renomeado, assim, muita gente gosta dele, ele já conseguiu muito sucesso com isso. E a gente foi, tentou e não deu certo. E aí, assim, esse tentou e não deu certo, ele não é tão simples assim. Ele gera para o casal uma expectativa que a gente acha que no final vai dar certo. Porque quando se fala em fertilização, é fertilização, né? Enfim, a maioria das pessoas acham que isso vai dar certo. Só que quando você vai conversar com o médico, que ele coloca as porcentagens na mesa, a gente acredita que está dentro daquela pequena porcentagem, mas no fundo, existem as pessoas que conseguem na primeira tentativa, mas nós não conseguimos. Foi bem frustrante. Então, são hormônios, são expectativas, são frustrações, são exames. É uma coisa assim que você fica em função daquilo por um bom período, porque você toma medicamento para ovular, daí você vai lá, colhe os ovos, aí depois você continua tomando remédio para preparar o útero para receber depois o embrião. Aí o marido colhe o esperma, eles fertilizam. Aí a clínica chama você para falar quantos que se fecundaram, para a gente definir quantos que a gente vai implantar. E isso desse início até mais ou menos o final, quando vocês vão fazer o exame para saber se deu certo ou não, é quanto tempo? 3 meses. Não, assim, Anília, agora eu não sei responder certinho, mas eu acho que acredito em torno de uns 60 dias. Mas esse negócio de aplicar os hormônios é como se fosse uma agulhinha de insulina, sabe? E aí você tem que manter isso refrigerado e todo dia a mulher tem que se aplicar. E são várias por dia. São várias por dia. Então, assim, é mais ou menos, eu não lembro agora certinho, mas é mais ou menos uns 60 dias do começo ao final do tratamento. Eu posso estar enganada, eu não lembro exatamente o tempo. Mas, quando você quer, eu morria de medo de injeção. Mas quando você quer uma coisa, e no nosso caso a gente queria um filho, foi ali que eu perdi o medo da injeção da agulha, porque eu tinha que aplicar em mim. Eu auto-aplicava os hormônios. E ali já começa a expectativa que lá no final o exame vai dar positivo e que a gente vai estar grávidos. E não foi assim. E assim, o médico ele deixa muito claro que a chance é em torno de 50%, de acordo com o histórico de cada um, né? No nosso caso, era em torno de 50%. Mas você acredita que os seus 50% vai ser os positivos, né? Então faz todo esse trabalho aí, coleta quando os óvulos estão bem madurinhos, coleta ele, aí pega os espermatozoides, põe dentro dos óvulos, escolhe os melhores, né, embriõezinhos, para daí serem implantados. Aí eles foram implantados, né, Emiliano? Se não me engano, foram 2 naquela época. Aí você precisa esperar alguns dias para fazer o exame. E esses alguns dias é muito demorado. Eles não passam, né? Eu acho que são mais 10 dias, se eu não me engano.
E aí fica, a mulher tem que ficar de repouso, com a perna para cima, não sei o quê, não pode se movimentar. E a Emiliana é super elétrica, ela não para, né? Então, para ela ficar parada esse tempo, aguardando isso, foi bem frustrante, assim, quando deu errado, né? Aí é um baque, você acha que você não merece ter filho. Uhum. São várias fases que causam ansiedade, né? E que, mais uma vez, na história de vocês, no final foi frustrante. E depois dessa primeira fertilização, vocês já tinham em mente a possibilidade da adoção ou vocês tentaram outras fertilizações? Depois, não, eu não tinha, eu não concordava com a adoção. E o Ricardo já falava da adoção, mas eu não concordava. E aí, depois de... Foi menos de um ano, mas foi em 2011, a gente fez mais uma fertilização. E aí, nós fomos numa clínica, não fizemos mais em Cuiabá, nós procuramos uma outra clínica em São Paulo. O nome da clínica lá de São Paulo é a Clínica Huntington. É uma clínica bem conceituada, é um médico que sempre faz palestra, aparece na televisão. Uns amigos nossos... Paulo Serafini, o nome dele. E um casal de amigos nossos tinha ido para lá e tinha dado certo e a gente resolveu arriscar. E aí, quando a gente chegou lá, apareceu algumas coisas que, assim, com os exames que nós levamos daqui, já que já tinha sido usado da outra vez, apareceu algumas coisas que a gente não tinha visto ainda. Uma endometriose, algumas outras coisas que parecia assim que estava ficando mais difícil. O que a gente achava que poderia ser só uma fertilização de novo e que daria certo, começou a ficar difícil. Começou a aparecer uma endometriose, aí eles pediram para refazer todos os exames de novo. Pede para fazer tudo de novo, tem que gastar tudo de novo, fazer tudo de novo, porque é outra clínica, não aceita os laboratórios daqui. Né? Foi bem oneroso, assim, a gente gastou muita grana naquela época. E aí a gente começou a fazer tudo de novo e vem as novas expectativas, vem uma descarga de hormônios, porque é todas aquelas aplicações de novo. Então, assim, a mulher engorda, né? Eu não sei como que estão os tratamentos hoje, né? Mas naquela época eu engordei. O psicológico começa a ficar abalado porque você já vem de uma frustração, aí tem mais ansiedade, mais expectativa. Enfim, quando a gente colheu, e ali naquela época tinha uma novidade de um exame que era de fazer o DNA dos embriões. E a gente optou por fazer aquilo. Por quê? Porque ali ele já falaria pra gente se dava ou não para implantar o embrião. E nós resolvemos fazer, e quando veio o resultado, foi que nenhum dos... para decidir se implantaria ou não, ou quantos implantariam, veio a notícia que nenhum dos embriões nossos que foram fecundados, mesmo que se fosse implantado em nós, eles não vingariam, eles não se tornariam bebê. Ele poderia dar uma gestação positiva no início, igual aquela que eu tive lá atrás, e que não ia para frente. Na verdade, assim, esse exame era o exame de DNA dos embriões. E a gente ia implantar o embrião amanhã, por exemplo. Aí ele falou assim, ó, pelo histórico de vocês, eu tô cismado e eu recomendo a gente fazer um exame novo que é do DNA do embriãozinho, antes de implantar. Com isso, ele consegue ver todos os pares de cromossomos lá. E a gente tinha 4 embriões. Um fraquinho, um médio e 2 muito bons. Aí, na véspera, tinha que implantar amanhã. Aí, na véspera, a gente estava almoçando, né? Perfeitamente. Aí, ele ligou e falou assim, olha, a gente não vai fazer o procedimento amanhã. Vem aqui que a gente precisa conversar. Os pares de cromossomos tinham alterações. No mínimo 2 ou 3 pares trocados. Tinha casos lá de 5, 6 pares trocados de cromossomo. O que acontece com isso? O embrião, ele gesta ele vai indo até a 5ª ou 6ª semana.
aí ele para de se multiplicar, as células param, que foi o que aconteceu da primeira vez. Entendi. Aí, esse aí foi muito frustrante, porque a gente tinha 4 e os 4 tinham alterações. Aí a gente realmente teve um balde de água fria. Naquele momento a gente entendeu que não era pra gente ser pai e mãe. E o abalo psicológico, né? E vocês lembram na época, eu sei que até hoje vocês fazem, mas na época vocês tinham um respaldo de terapeuta, de psicólogo, vocês tinham ajuda ou era só ajuda familiar e a união de vocês dois? Porque isso abala muito, né? Isso abala emocionalmente, isso afeta, querendo ou não, um pouco o casal, a motivação, e às vezes a gente precisa de uma bengalinha a mais. Eu tinha um respaldo psicológico, que eu comecei a fazer terapia em 2010, quando a gente começou a fazer, começou em busca da fertilização. O Ricardo tinha também? Tinha, né? O Ricardo também já tinha a terapeuta dele. E quando a gente veio embora de São Paulo, a gente veio, sei lá, parecia que uma parte do nosso sonho tinha desmoronado, porque assim, ó, nós não vamos conseguir ser pai e mãe, porque como que a gente vai ser pai e mãe se tem alteração de cromossomo no DNA do embrião? Em relação a essa questão de psicólogo, Nili, de análise, eu não falo a vida inteira, mas boa parte da minha vida eu tive acompanhamento. Né? Quando eu morava em Marília eu tinha, e aqui em Sinop a Denise Petri, que é a minha psicóloga. Então, desde que eu mudei para cá, da primeira vez, 2005, 2003, então tivemos uma temporada junto, depois quando a gente saiu de Canaã que veio para Sinop de novo, outra temporada, aí ficamos um tempo longe, atualmente eu tenho ido, então assim, faz parte. A minha irmã mais velha é psicóloga, minha mãe é psicóloga, então a gente vê isso como uma baita ajuda aí. Entendi. E junto com todo esse sentimento... Tem uma cunhada psicóloga também. A sua cunhada psicóloga também, né? Junto nesse abalo emocional, existia um sentimento de injustiça, porque eu vejo isso em algumas mulheres que eu atendo, que muitas do lado que convivem, que a gente conhece, tá engravidando, tá conseguindo, e comigo não vai, porque essa injustiça. Tem o sentimento de injustiça, tem o sentimento de que porque tem gente que não pode nem passar perto de uma cueca que já engravida e a gente precisa sofrer tanto para, até então, naquela época, e não conseguir ter. Por que que era assim, né? E era uma fase que quando as pessoas da mesma idade que se convive, ela acaba acontecendo todo mundo junto, né? Pega um período, todo mundo casa. Daí você pega um período, todo mundo engravida, né? Assim, normal da sociedade. E foi o que estava acontecendo com nós. E a gente não... você fica feliz pela pessoa, mas ao mesmo tempo você fica frustrada, né? Você fica triste, tem um sentimento assim não bom em relação a nós, porque você fala assim, eu não vou conseguir ter essa felicidade. Entendi. Eu só vou pedir uma coisa. Tenta aí no celular abaixar um tiquinho o volume. Porque o pessoal tá falando do áudio chiado e às vezes pode ser só um pouquinho que daí talvez não a gente ajuda no áudio. Já baixei. Então, beleza. Obrigada. Então, tem essa questão da injustiça, do olhar para o lado e verem que as pessoas estão conseguindo. Então, assim, é mais uma coisa que ajuda na desmotivação, na ansiedade e todas aquelas coisas que acabam influenciando a gente a desistir. Depois dessa segunda fertilização, depois do que aconteceu, dessa outra frustração, como que vocês seguiram? Deixa eu só fazer um comentário. Eu tô com todas as perguntas aqui e eu tô colocando elas no meio do contexto nosso, tá bom? Tá. Tô com elas aqui no celular e nisso eu vou colocando no contexto. Tá. Aí, quando a gente que frustrou, que não deu certo, quando a gente voltou, o Ricardo já tinha muito forte a questão da adoção. E aí eu comecei a trabalhar esse tema na minha terapia, na minha questão individual.
Só que nesse período, assim, a gente nunca teve problema no relacionamento, tipo assim, nós vamos a ponto de pensar em uma separação por causa disso. Nós não tivemos isso. Mas a gente começou a cada um fazer a sua terapia individual, porque daí cada um tinha suas questões, né? Ele fazia com a terapia dele, com a terapeuta dele, e eu fazia com a minha. E depois nós começamos a fazer junto uma terapia de casal. Para começar, para alinhar, para ver o que a gente faria, porque aquele desafio, aquela dificuldade, ela ficou bem acentuada. Para nós, acentuada, você diz bem presente no dia a dia, era a pauta principal, era o tema principal do casal. Era. E aí eu comecei a ver muito sobre a questão da adoção. E não é fácil você admitir que você não vai conseguir ter filhos que até então era da maneira certa, que seria uma gestação, tal. Só que quando você começa a pesar, pôr na balança, qual é a diferença? Porque assim, para nós ficou claro isso. Que assim, que não teria diferença de eu ser mãe biológica e de eu ser mãe de coração, né? De filhos do coração, de filhos adotivos. E aí, foi aí que eu comecei a pesar. Porque assim, eu ia conseguir realizar meu sonho de ser mãe. Por que eu ia abandonar aquele sonho se eu tinha uma outra forma? Uma forma certa, uma forma coerente, uma forma legal, né? Eu poderia ser mãe. E que o que mais pegava na época era como que isso não é com a sociedade, mas como que isso ia ser depois. Tipo assim, que tem para trás, o pessoal falava assim, filho adotivo traz muito problema. Filho adotivo vai dar problema lá no futuro. Enfim, eram muitas conversas para trás, né? Que não eram boas. Muita crença. Muita crença. Julgamento. Julgamento, preconceito, né? Enfim, tudo. E aí, quando que eu consegui abordar na terapia que quantos filhos biológicos também dão problema, ou que matam histórias de filhos biológicos que matam pai e mãe, ou mataram o pai, com essas histórias todas que a gente ouve de hoje em dia. Foi aí que me tocou e a gente começou a visitar vários orfanatos, assim, por toda a região. A gente começou para ver se realmente existia aquela história da química. Sabe? Entendi. Quando você química que você fala, só para explicar para o pessoal, é a química entre os pais e o filho do coração. E a gente visitou muitos lares, muitos mesmo. Orfanatos, projetos que fazem. A gente foi num na Bahia que chama Mansão do Caminho, muito bonito. A gente foi em Cuiabá, aqui em Sinop. Todo lugar que a gente ia, a gente visitava lugar que cuidava de criança. E como pais que estavam procurando a adoção, partindo para esse ponto, vocês sentiram dificuldade em ter acesso a esses lares, a esses lugares? Como que é essa burocracia? Porque, pelo que eu sei, existe bastante burocracia, né? Mas assim, isso foi antes de tomar a decisão de adoção, né? Uhum. Então, para a Emiliana ir assimilando melhor isso. Então, a gente foi fazendo essas visitas antes de tomar a decisão. Vamos entrar na fila. Então, quando você começa a visitar, que você vai vivendo tudo aquilo ali, aí não tem como a pessoa não ficar comovida, assim, não se apaixonar, sabe? É um trabalho muito bonito que todos fazem. E aí, acho que isso foi amansando o coração da Emiliana, sei lá, né? Deus foi pondo no nosso caminho essas visitas, esses lugares. Aí eu acho que foi uma coisa assim meio que decisiva para a Emiliana topar também. O acesso aos lugares, tranquilo. o acesso aos lugares é tranquilo. Você agenda uma visita,
e eles te apresentam, eles te mostram as crianças, eles têm, cada lugar tem a sua norma, né? Cada lar tem a sua norma. Mas você pode ir lá, você pode visitar, você pode brincar com as crianças, você pode ouvir um pouco a história deles. Tinha desde bebê recém-nascido até adolescente. E aí você vai vivendo, convivendo, né? O Ricardo meio, falou assim. do amansar o seu coração. Como que você voltava para casa? Como que era o pensamento, o coração e até mesmo as lembranças daquelas crianças? Como que você ficou? Dá vontade de levar todo mundo para casa, né? Mas a gente sabe que não tem condições. São muitas histórias sofridas. Assim, é umas histórias assim, que você fala que a gente acha que não existe. E aí, quando você se depara com aquilo, a gente dá vontade de levar todo mundo embora e pôr embaixo do braço e levar para casa. E daí foi ficando assim, mais fácil. E do mesmo jeito que foi ficando mais fácil, parecia que nós somos católicos, né? Somos crente a Deus, e daí, com isso, a gente fala assim que Deus, de repente, veio mostrar para nós uma das nossas missões, que era a adoção. E aí a gente procurou o Cadastro Nacional de Adoção, a gente fez o cadastro certinho, em 2011. Eu não lembro exatamente quando foi o mês, assim, eu lembro que foi em 2011. Esse cadastro é o famoso entrar na fila para adoção. Isso, aí você aí vai psicólogas visitar a sua casa, conversa com você. É bem burocrático. Eu acho que é muito sério, assim, é bem legal, viu? Eles são muito, assim, eles querem saber o porquê que você quer adotar, né? Querem saber como que é o temperamento da família, né? A condição, se vai ter condição de dar alimento, e na verdade uma condição mais de amor e uma condição, assim, minimamente boa de alimentação, mas quer saber de amor, sabe? Qual que é o interesse desse casal, né? O que eles sempre explicaram para nós é que eles pensam sempre mais nas crianças do que no casal. Então, assim, eles vão atrás de saber se o casal, eles vão ter condições psicológicas, financeiras, para receber essa criança, para dar, né, assim, para dar um lar, para dar tudo para ela. Tanto é que às vezes entram casais muito, não velhos, mas com mais idade na fila. Esses casais, eles têm um pouco de dificuldade, porque se eles adotam uma criança, como é que vai fazer lá na frente? Uhum. Então, assim, tem todo um critério. E ali você preenche o sexo que você quer, a cor, a idade, se você aceita a criança com algum tipo de deficiência ou não. Que mais? Coisas básicas. Você deixa bem descrito ali. Eles fazem toda uma avaliação para saber o perfil da família, qual que é o objetivo da família. Você precisa ter atestado psicológico, você precisa ter vários atestados para eles terem certeza de que é uma pessoa com saúde mental e física, né? Sabe, preparada para receber a criança. Acontece de alguns casais pegarem a criança, levam para casa, fica lá alguns meses com a criança e devolve. Aí aquela criança que já tinha alguns problemas, que já estava meio assim traumatizada, fica mais traumatizada ainda, sabe? Então, o maior medo sempre deles é de que isso não aconteça, de realmente dar um pouquinho mais de trabalho, mas vai ser um negócio mais assertivo. Vai evitar esse estresse todo para a família e para a criança. Principalmente para a criança, que é mais um significado de rejeição que ela vai levar para a vida, né? Então, é uma forma deles amparar. É uma burocracia grande, mas é uma forma deles ampararem. E daí, como que foi? Quando vocês chegaram à decisão de, ok, vamos partir para esse caminho, vamos adotar, como que foi a primeira adoção de vocês? Não, aí você entrou na fila e vem de novo a expectativa. Tipo, a gente já tá grávido. Já estamos grávidos. Vai demorar 2 meses, 3 meses? Ou será que vai ser 9 meses, o tempo de uma gestação, né? Falamos de ansiedade de novo. Outra ansiedade.
Você está esperando. E aí foram mais de 2 anos. Na E aí fila, a gente na ficou espera. puto da vida. A gente ia Na lá na fila. promotoria, conversava. E o promotor maravilhoso, o Dr. Newton, que é um cara sensacional. E ele sentava com a gente, com todo mundo que estava na fila, e explicava. Falava, olha, as crianças estão assim, as que estão no orfanato. Porque tem muitas mães que maltratam as crianças, ou são drogadas, esse tipo de coisa, que o orfanato vai e recolhe, o conselho tutelar. Mas aí a mãe passa uns dias e fala, ó, tô boa, parei de usar droga, não bebo mais. Aí devolve as crianças para a mãe. Aí passa 15 dias, 20 dias, 90 dias, de novo as crianças voltam pro orfanato, porque a mãe de novo foi para as drogas. Então, assim, acaba que não tinha criança realmente disponível para adoção, sabe? E conforme aparecia, tinha muita gente na fila. Então, falava, ó, entrou, esse ano teve 2, teve 3. Aí, pô, mas na cidade desse tamanho só tem 2 ou 3, né? Então, era muito frustrante, demorava demais. Porque do mesmo jeito que a gente tem um processo para passar, para entrar na fila, a criança, seja ela adolescente, independente, eles também têm um processo para seguir para destituir, que eles chamam, mas vamos falar assim mais fácil, para deixar essa criança disponível para adoção. E aí a gente viu que ia demorar muito, que as coisas não eram tão simples do jeito que a gente estava imaginando, tão rápido. E a gente começou a ouvir sobre adoção brasileira. Porque que significa? Adoção brasileira é a adoção não feita pelo Cadastro Nacional de Adoção, que é aquele que nós estávamos falando até agora. A adoção brasileira é aquele que, assim, uma vizinha não tem condições de cuidar do filho, ele vai lá e dá para outra vizinha, a mulher some e nunca mais aparece. Alguém que fala assim, lá em tal lugar tem uma criança para adotar. Aí você vai lá, busca essa criança e fica com ela. Entendi. Então, a adoção brasileira não dá para falar que é ilegal. Ela não é ilegal. Mas ela é muito demorada. Você tem alguns desafios. É alguma coisa assim que não é tão bom e confortável, talvez seria a palavra, do que pela fila. Você fica muito exposto, né? É um negócio que você fica muito exposto. E a questão da adoção, para quem está vendo aí, gente, é assim. Você tem uma criança. Se você pegou uma criança por adoção brasileira, alguém falou, olha, tem uma família muito carente, já tem 5 filhos, 6 filhos, não pode ter outro, a mulher está grávida, quer dar um bebezinho. Ah, legal, bonito, você vai, pega o bebê, faz uma boa ação e acha que tá tudo certo. Se daqui, pela lei, né? Os juízes, cada um tem sua cabeça, mas pela lei, até aquela criança ter 3 anos, a mãe pode requerer a criança de volta. Então, você imaginou você fazer uma adoção, você criar um amor, e quando a criança está com 2 anos e meio, dá a louca na cabeça da genitora e ela aparece e fala, eu quero a criança de volta. E não o juiz vai no juiz, né? E não é porque é adoção que é um amor fácil de desvincular, muito pelo contrário. A criança se apega aos pais, os pais se apegam à criança, né? Então, se lá na frente, daqui a 3 anos, essa mãe quiser novamente, a gente vai ter de novo essa questão da rejeição, de mais um trauma para a criança. Na verdade, assim, entrando nessa questão que você falou aí, não é porque é adoção que você desvincula, não é mês. É um dia. A hora que você recebe a criança na sua casa, ou que você vai no orfanato, enfim, aonde que a pessoa for buscar esse filho, a partir dali, esquece. Pode ser 1 hora, 2 horas, 3 horas depois, no dia seguinte, existe uma dor. Porque o vínculo, a química que eu falei um pouco ali atrás, ela é instantânea. Tanto é que a gente andou em vários orfanatos, em vários lugares, e a gente não teve a química, o sentimento, o vínculo, sei lá o nome que dá, do jeito que a gente teve com os 2 filhos na hora que a gente viu eles no orfanato.
Então, assim, é instantâneo. É uma coisa preparada assim por Deus, que ele fala assim, aquele ali ou aquela ali é o seu filho, a sua filha, e a hora que você não é nem encosta, a hora que você bate o olho, você fala assim, agora ninguém tira. Você não deixa. É aquela questão da sobrevivência, da onça, que a gente vê vários vídeos de onça defendendo os filhotes, é bem daquele jeito. Então, assim, não é um dia, um mês, é horas, minutos, segundos, a hora que você consegue ter o contato de o olho com a criança, dali para frente, eu não sei quais foram os sentimentos que você falou quase agora aí, eles são bem Isso aqui violentos. é eu e ninguém vai tirar agora, né? Deixa eu só fazer um comentário. O Instagram, ele tem uma regrinha que depois de 50 minutos de live, se a gente não encerra, ele encerra sozinho. Então, como a gente ainda tem um pouco mais de perguntas e de história, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar, salvar essa e retornar ao vivo de novo e chamar vocês. Pode ser? Senão vai encerrar aqui do nada e vai ficar ruim pro pessoal. Então, pessoal, vou encerrar e já volto em meio minuto. Rapidão, vou chamar eles novamente.